Meu nome é Isaac José da Silva, sou mestrando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. E a proposta de trabalho nessa conferência para apresentar seria trabalhar o pensamento de Hannah Arendt, uma pensadora contemporânea que traz trabalhos tão significativos para nossas ciências políticas, para as ciências sociais, para a filosofia política, tendo obras tão importantes quanto A Origem do Totalitarismo, que publicada em 1959, Eichmann em Jerusalém, uma obra controversa também, que não foi bem recebida pelos judeus, A Condição Humana, que também é uma obra de grande relevância para Hannah Arendt. Mas hoje o que eu vou trabalhar nesse artigo aqui, que eu me propus trabalhar para esse congresso, é a questão do Little Rock, um dos textos mais controversos da Hannah Arendt na sua carreira de filósofa, cientista política, que ela gostava de ser chamada. E a proposta desse artigo é a Hannah Arendt e o movimento negro norte-americano. Eu vou ler o resumo para que possa situar os caminhos trilhados por esse trabalho. Esse artigo tem por objetivo explicitar os elementos constitutivos que configuram um dos mais emblemáticos conflitos sociais norte-americanos, ocorrido na década de 60 nos Estados Unidos da América. Para nos guiar sobre esse contexto político, social e segregacionista, utilizaremos como ponto de partida dois textos que são de suma relevância para o entendimento desse conflito social norte-americano. No primeiro momento, utilizaremos o controverso texto de Arendt, Reflexões sobre Little Rock, publicado em 1959, onde a autora busca fundamentar sua teoria política por um contexto segregacionista e sofre várias críticas por não entender aquilo que Ralph Ellison chamou de ideal de sacrifício dos negros norte-americanos. Para dialogar essas possíveis falhas de Hannah Arendt, trazemos Catherine Guinness com o texto Hannah Arendt e the Negro Question, onde a autora critica o posicionamento assumido por Arendt em seu ensaio Reflexões sobre Little Rock acerca dos movimentos sociais norte-americanos. Para começar esse texto, um dos textos mais emblemáticos que a Hannah Arendt propõe sobre essa questão negra, do movimento negro, dos movimentos sociais na década de 60 dos Estados Unidos. Ela toma como ponto de partida uma das fotografias da Elizabeth. Porém, a Arendt já começa um equívoco ao analisar a fotografia, uma vez que ela analisa a fotografia errada, e não é da menina que tem um episódio em Little Rock. E a partir disso, ela também começa questionando o texto sobre as mães negras, e ela se posiciona como uma mãe negra e como uma mãe branca. Bem, Arendt se pergunta: o que eu faria se eu fosse uma mãe negra? Eu colocaria meu filho, exporia meu filho a uma briga política, judicial e a agressão nos pátios de uma escola? E ela se pergunta, e ela culpa as mães negras, os pais negros, de expor seus filhos a esse critério. Em contrapartida, ela também se pergunta se ela fosse uma mãe branca. Ela diz: eu não teria o direito de escolher onde meus filhos possam estudar? Nesse aspecto, Arendt questiona as mães brancas o direito da vida privada, das famílias brancas, de querer ou não uma escola segregada. No primeiro ponto, nós temos a Arendt uma questão fundamental, no qual ela diz para os negros, os pais negros, lutarem por uma escola de qualidade, ao invés de lutar por uma escola segregada, dessegregada. Nesse aspecto, Arendt ela culpa o Estado, as leis, por ter ainda problemas do início da Constituição, da vida privada, na questão do casamento entre negros e brancos, que eram proibidos nos Estados do Sul. Nesse aspecto, Arendt baseia sua informação sobre a culpa dos pais negros de jogar sobre os ombros das crianças a responsabilidade de uma culpa que não era resolvida ainda na esfera política, na esfera adulta. Porém, nós podemos perceber que nos espaços segregacionistas do Sul,
havia muito mais problema do que simplesmente tentar resolver aquilo que a Arendt chama de um contexto histórico, porque para Arendt esse problema da segregação, do movimento negro e dessa segregação racial, ela vem de um contexto histórico da Constituição ainda, que deixou de fora os negros e os índios. Mas ela não, em momento algum, ela entende que isso é um contexto político, e ela escreve sobre um contexto histórico nesse texto. E ela continua falando sobre isso, da questão da culpa do poder da União sobre o poder do Estado. E ela diz que o Estado não tem o direito de intervir, ao poder da União não tem o direito de intervir nas leis do Estado, uma vez que o Estado briga pela dessegregação. Ele acha que os pais brancos têm o direito de não querer ter seus filhos estudem com crianças negras. Porém, a Arendt comete um erro muito grande, porque em Little Rock, a cidade, o município, as leis municipais permitiam, e começou um movimento para ter essa dessegregação nas escolas. E a Arendt não enxerga esse poder desse conflito da lei municipal com a lei estadual. No caso, ela percebe o poder da União com o poder do Estado. E no decorrer do processo, a Arendt comete vários equívocos, no meu entendimento, e é criticada pela Guinness e por tantos outros autores negros que criticam esse movimento e esse texto da Hannah Arendt. E tem alguns mais radicais que chegam a chamar ela de racistas, né, em alguns pontos, porque a Arendt, para ela justificar essa questão da segregação, ela cria 3 esferas, né, que é tão cara para ela na política arendtiana: a esfera privada, a social e a pública. E ela diz que a esfera social é uma esfera pré-política, passível de discriminação. E também é uma esfera de muito conflito, porque ela está na zona de intervenção e na transferência da esfera privada para a esfera pública. E ela cita exemplos dos judeus, que eles têm os direitos, né, para comparar com os negros, que eles têm o direito de fazer uma colônia de férias num hotel que receba só judeus, e eu, como não judeu, se for frequentar essa festa ou esse movimento, eles têm todo o direito de me discriminar por não ser judeu. E ela chama a atenção isso, que na esfera social é passível de ter essa discriminação, uma vez porque ela não está na esfera privada, mas ela também não está na esfera pública. A discriminação ela não é permitida na esfera pública, no espaço público, como aquele famoso caso da Rosa Parks, que foi proibida de andar na frente do ônibus, né, que desencadeou todo o processo do movimento negro na década de 60. Arendt, através dessas esferas pública, privada e social, ela comete vários equívocos nesse texto, chamando a atenção para essa dessegregação, e no qual ela sofre várias críticas, recebe várias críticas desse artigo. Tanto é que ela escreve esse artigo em 1957, ela tenta publicar pela revista judaica, mas não consegue, eles não permitem que ela publique esse artigo. E 2 anos depois ela consegue publicar ele pela revista Dissente, mas os editores dizem, já antes do artigo: nós não concordamos com nada com o que a Hannah Arendt fala, que a senhorita Arendt diz sobre essa questão, mas acreditamos no direito das pessoas pensarem livremente, pesquisarem livremente, e por isso deixamos que ela publique o seu artigo, e que também ela possa receber as críticas, e abre logo no final do artigo as possíveis críticas que ela recebe sobre esse texto dela. E no longo do processo, ao longo dos anos, a Arendt sofre várias críticas, inclusive a Guinness critica muito ela quando ela não percebe essa questão do sacrifício do movimento negro. Ela acusa o movimento negro de deixar a Elizabeth sozinha na frente da escola, de ser achovalhada por uma turba de crianças brancas, dos moradores, mas ela não entende que o amigo do pai da Elizabeth estava lá para proteger, e inclusive o pessoal do movimento negro também estava lá, porque ela comete o erro de analisar essa fotografia, e
a Arendt, e aí ela segue culpando o movimento e tentando trazer essa responsabilidade para o setor público. Porém, há vários conflitos, porque se um pai branco não pode casar com uma mãe negra, a Arendt questiona, então por que eles querem resolver essa questão da segregação nas escolas e não na lei, onde tem um aparato público político? Mas ela não vê a questão social. Anos mais tarde, ela é muito criticada, depois de muitas críticas. Ralph Ellison, um grande líder do movimento negro, ele dá uma entrevista e diz, olha, a senhorita Arendt não entendeu, com todo respeito, o ideal de sacrifício das crianças negras. Porque se elas não se sacrificarem e passar por esse momento, essa prova de sacrifício, elas terão uma prova muito maior para o resto da vida. E tempos depois, a Arendt publica uma carta, um pedido de desculpa ao movimento negro, né, a Ralph Ellison, dizendo, olha, realmente isso me escapou. Esse ideal de sacrifício me escapou. Porém, há todo um processo atrás disso. A Arendt jamais reconhece os erros que ela faz ao analisar, inclusive da fotografia, que ela analisa, ela escreve esse artigo por uma fotografia, por um olhar fotográfico errado de duas meninas, que uma na Carolina do Norte e outro em Little Rock, que são cidades completamente diferentes, e são eventos completamente isolados, diferentes. Ela também não se desculpa por essa tensão política entre onde ela comete o erro de Estado e o erro da questão da lei da União contra o Estado, mas ela esquece da lei municipal. E ela também não vem pedir desculpa da questão dela culpar os pais negros por expor seus filhos a tamanha atrocidade. E, de uma certa forma, ela meio que aceita o jeito dos pais brancos de não aceitarem essa dessegregação por ter o direito privado de escolher aonde seus filhos vão estudar. Partindo desses pressupostos que nós temos trabalhado nesse texto ao longo do processo de análise, das críticas que a Arendt sofre e das críticas que a Guinness tece sobre ela, sobre esse texto, em especial a esse texto, nós podemos notar que Arendt comete esses erros por um dos principais motivos foi a sua criação, a sua vivência diante do nazismo, que ela escreve uma belíssima obra, A Origem do Totalitarismo, e também a questão da segregação, dos problemas que os judeus enfrentaram na Europa. Quando ela era criança, a mãe dela dizia, olha, se você tem um problema na escola de qualquer tamanho, qualquer circunstância, não discuta, vá e depois eu retorno com uma carta, com uma reunião e vou discutir isso no mundo dos adultos. Para Arendt, a criança deve ser poupada dessa vida pública, dessa responsabilidade da vida pública. Porém, num caso específico dos Estados Unidos, da década de 60, são termos completamente diferentes dos judeus. Os negros eles não tinham visibilidade que os judeus tinham na época. E eles precisavam desse enfrentamento, desse ideal de sacrifício, dessa prova de sacrifício para as crianças, dessa dessegregação do sul e do norte, que já tinha as escolas dessegregadas. Então, baseado nesse contexto, nós trilhamos as linhas do nosso artigo para tentar explorar os conceitos da Arendt, que são tão caros a ela nas ciências políticas, naquilo que ela tem como esfera pública, privada e social, na questão da ação, da liberdade pública, dos espaços públicos, e também tecer as críticas das falhas, porque todo autor, por melhor que seja, ele sempre tem falhas e é por esse caminho que o nosso trabalho procura caminhar. Obrigado.